Olá, alunos, tudo bom? Como vocês estão? Então, queridos alunos, a gente vai continuar então nessa nosso conteúdo sobre narrativa, né? Por causa que como é o ano, como é o romantismo que é trabalhado logo no início, então o romance é uma das expressões mais populares da narrativa, né? A gente viu que não tem só esse tipo, mas tradicionalmente, né, o que tem mais assim prestígio entre aspas, né? Então, nós na aula passada nós estávamos vendo a estrutura da narrativa, né? E nós falamos que a estrutura narrativa seria assim tipo um esqueleto de uma produção narrativa, ou seja, o começo, meio e fim, né? Aqueles elementos básicos para se ter uma história, né? Então, assim como nós temos cabeça, tronco e membros, eu acho que eu falei isso em alguma turma, fazendo uma analogia de que precisa ter introdução, desenvolvimento e o desfecho, né? O final da história. Ah, mas professora, tem história que não tem final? Tem sim, o final é esse, é deixar o final em aberto. Então esse é o final. Então, para deixar pela interpretação, né, do leitor, no caso da obra literária, ou do telespectador, no caso de um filme, né? Então a gente está falando aqui do texto literário narrativo, né? Mas eu vou sempre dar exemplos de filme, novela, que é para vocês terem uma visão geral, porque eu falei que a narrativa ela está presente em vários tipos de obras, né, de arte, né? O nosso foco aqui é literatura, então eu tenho focado no texto literário. Mas sempre que eu posso eu dou uma pincelada nos outros tipos de obra para ficar bem compreensível, né? Então, introdução, desenvolvimento e desfecho seria a estrutura básica, né? Assim, grosso modo falando. Porém, tem assim um estudo mais focado nos elementos da narrativa, ou seja, o que está dentro dessa estrutura aí, né? O que faz parte, né? Os elementos que estão assim, integrados, associados para que essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão esteja aí de pé, né? Então, os elementos estão intrínsecos à obra literária narrativa, né? Em narrativa. Nós comumente falamos assim que uma palavra para ajudar a lembrar os 5 elementos que estão presentes na narrativa seria a palavra pente, né? Então, o P seria de personagem, o E seria de enredo, né? O N de narrador, o T, né, de tempo e o outro é de espaço, né? Então é uma palavra assim para lembrar quais são os 5 elementos, né, da narrativa. Existem estudos que até encontram na teoria literária, no estudo da teoria literária, da literatura, existem autores assim meio de vanguarda, né, que apontam outros elementos. Tem autores, tem estudiosos, né, assim, pessoas que se focam no estudo desse estudo da literatura, né, do texto, narrativa, chegam até a ter 11 elementos, né? Mas não é o caso da gente aqui estar debatendo isso, né? Porque convencionalmente ficaram os 5, e às vezes esses outros que esses estudiosos apontam é como se tivesse aquele já existente, mas de uma maneira mais profunda. Então, se você aprofundar o que seria o espaço num texto narrativo, né? Aí tem um outro autor que já chama com outro nome, né? Um outro elemento, já amplia, né? Já bota um outro conceito, um outro elemento. Só que aí o tradicional, então a gente vamos trazer essa ampliação do conceito de espaço, vamos agregar ao próprio conceito de espaço, né? Para não ficar tantos elementos assim. Então aí depende muito da visão, né? Então nós vamos ficar nos 5 tradicionais e eu vou falando um pouco desses aprofundamentos para vocês terem a noção do que eu estou falando. Então vamos começar com o enredo. É pente, mas não vou começar com P, vou começar com E, né? Então o enredo, né, o que seria o enredo, né, da narrativa? Seria todo aquele conjunto de acontecimentos, dos fatos daquela narrativa, né, daquela história, né? Então ele engloba tudo, né? Os acontecimentos que acontecem tanto com os personagens principais, o antagonista, os coadjuvantes, todas aquelas situações que aparecem, que são vividas por esses
elementos, né, da história, esses personagens, né, todas aquelas personagens que estão retratadas ali. Então o enredo ele parte desse princípio, né, que estão esses conjuntos todos esses fatos, né, que o povo fala que é a totalidade dos fatos, né. Se você colocar na internet, né, assim, você vai ver assim, muitos conceitos que no fundo acabam sendo esse conceito de enredo, né, a totalidade desses fatos, né. Não vamos confundir assim que o enredo é o resumo da obra, não, isso já é uma outra, um outro viés do estudo na literatura, ou a sinopse, né, não, né, o enredo é dentro desse estudo do texto narrativo. Ele é isso, ele abarca todos os acontecimentos daquela história, entende? Então, no caso da obra literária, principalmente do romance, que a gente está aqui né, ainda complementando o romantismo, né? Então, tem dois tipos de elementos assim, importantes dentro do enredo. Ele tem que ter o conflito, né, e as ações, né? Claro, né? Como é que vai ter uma narrativa, uma história, sem ter as ações, né? E como é que nós vamos assim, tipo, prender o leitor se não tiver um conflito, né? Assim, algo que vai estar gerando a trama daquela história, né? Então, assim, o enredo ele tem que ter esses dois elementos que são principais, né? A ação, né, e o conflito. Então, o que seria o conflito, né? Então, assim, o conflito é a parte fundamental de um romance, né? De uma narrativa, né? E ele é a tensão, ele é aquele momento de tensão que existe entre as vontades e os desejos do protagonista, né? Em choque com as vontades e os desejos do antagonista, né? Que é o que a gente chama de vilão, que a gente vai estudar lá quando a gente chegar no elemento personagens, né? Então, o que acontece, né? Essas forças opositoras, né, que é representado, né, que são representadas pelo antagonista, né, que seria o que a gente chama de vilão da história, né, ele vai criar uma série de obstáculos, né, para tentar fazer com que o protagonista, né, ele não alcance esses sonhos, né, essas metas que ele está se propondo, né, esses desejos, né, realizar aquelas vontades dele. Então o papel dele é justamente criar essa dificuldade, né, para os personagens principais, né? Então justamente esse antagonismo, né? Esse confronto que há, né? Que cria essa trama, que prende o leitor, né? Que deixa ele intrigado, né? Para saber como que aquilo vai se resolver, né? Vou seguir aqui meu roteiro para a gente não ficar perdido, né? Senão eu começo a falar demais, né? Então essas ações, né, esses acontecimentos eles vão estar se desenrolando, né, e o conflito que vai estar dando essa sustentação, né, que vem aquele período assim inicial e daqui a pouco aquele conflito se apresenta. Bom, então assim, a gente estava falando sobre o conflito, então como seria a conceituação de conflito, né? O que seria o conflito em si? Então o conflito, né, é a tensão existente entre as forças do protagonista com as do antagonista, né? Que seria o chamado vilão, né? Mas aqui no nosso caso a gente vai falar do que é o antagonista, né? Então esse conflito, né? Ele pode ser de ordem moral, né? Pode ser de ordem econômica, sentimental, uma ordem política, né? Social, psicológica, né? Então, por exemplo, num conflito que seja assim sentimental, né? Aquele famoso triângulo amoroso, né? Que vai dar entre duas, com aquela pessoa, o ser amado, né? E duas pessoas estão disputando aquele ser amado. Então existe toda aquelas ações entre os personagens para tentar assim trazer o máximo de acontecimentos e ações para prender, para fisgar, né, o leitor, para saber com quem tal ele vai ficar, né, ou como é que o protagonista vai conseguir vencer o antagonista, né? Isso na área sentimental. Também pode ter na área moral, né? Então assim, questões assim de textos que vão envolver assim o padre, né, que vai vender
O Lugar no Céu, né? Aquele personagem político que é corrupto, né? Também inclui assim a moral e a política, né? Então assim é uma trama que vai envolver questões de honestidade, né? Questões de assim de bondade, né? Aí vai ter aquele personagem que é desonesto, né, que ele vai ser falcatrua, ele vai trazer, vai fazer umas traquinagens, né, para estar enganando alguém. Então, de ordem moral e política, né, que não está de acordo com aquilo que a gente espera da ética, entende? Por exemplo, um outro de social, por exemplo, né? Uma questão, tipo assim, porque sempre tem aquela coisa da parte que é da classe trabalhadora, por exemplo, e aquela parte rica, né? Tem sempre a parte rica e a parte pobre, né? Grosso modo falando, né? Então ali existe uma disputa, né, social, então de repente o protagonista está na classe pobre, ele quer subir na vida, né, e com alguma situação aí tem aquele que vai estar puxando o tapete dele para ele não conseguir as intenções, né, para realizar o sonho dele. Então assim, depende da intenção do autor, né, a história que ele está criando, né. Então o conflito ele vai estar permeando todas as ações dos personagens, né, de acordo com esse objetivo, né, do autor. Então ele pode se expressar a partir do que se opõe ao protagonista. Então o protagonista pretende algo, aí chega os vilões, às vezes até mais de um, para tentar impedir aquilo ali, né. Bom, então também a gente pode estar falando também que às vezes o antagonista ele não é assim uma pessoa, né? Ele não é assim, o vilão não é personificado, não é um outro personagem da história, né? O conflito ele pode ser de personagem com personagem, pode ter um conflito do personagem com a sociedade. Então, por exemplo, assim, aquele indivíduo que está assim, tipo, em grupos, né, em ONGs, ou ele tem uma causa, né, para defender naquela história, né, ou naquela novela, naquele filme. Eu estou falando assim da obra literária, mas se você for parar para pensar, assim, você vê essas situações quando você vai ver um filme, um cinema, uma série, né, você vê tudo isso que eu estou falando, né, faz parte da narração, né, de uma certa forma, né, que muitas obras aproveitam a questão da narrativa. Pode ser também ele assim contra eventos da natureza, né, o antagonismo ser a natureza, né, no sentido de que houve assim um terremoto, houve assim algum evento trágico, né, que vai fazer com que o protagonista tenha que vencer outros obstáculos, né, de frente àquela situação da natureza, né. Também tem aquela questão do personagem contra a máquina, né? A tecnologia ser a vilã, né? E assim, eu estou assim, recordando rapidamente, mas assim, eu me lembro assim, o que pode talvez você se lembrar de o que seria o vilão se a tecnologia é o exterminador do futuro, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, né? Mas a máquina ali, a tecnologia era o antagonista ali, né? Então, pode também ser o inevitável, ou seja, alguma coisa que o protagonista não vai conseguir até vencer, porque tem narrativas na literatura que o protagonista ele não consegue vencer os obstáculos, entende? Ele não consegue assim, ele até resolve uma parte, mas ele ainda fica pendente. Então não é muito assim o tal famoso final feliz, por exemplo, entende? Então o vilão da história, o antagonista, ele necessariamente não precisa ser um outro personagem da história, mas alguma entidade ali qualquer, né? Essa entidade no sentido de ser a sociedade, de ser a natureza, de ser a máquina, a tecnologia, de ser essa coisa de ser o destino, que é o inevitável. É o destino dela, o dele é esse, né? Ou pode ser até ele mesmo, né? Assim, o antagonista, ele criar assim, situações, né, reflexivas, que ele mesmo tem que estar lutando contra as dificuldades dele, né? Assim, ele passa por momentos de reflexão, de introspecção, e às vezes o antagonismo está dentro dele. Ele mesmo não consegue vencer aquele conflito que está ali naquela história, né? Ele precisa sofrer uma mudança, né, na personalidade dele, nas atitudes, para conseguir vencer.
É essa situação, né? Então você pode estar vendo que o conflito ele pode ser bem criativo, né? Ele pode assim, o autor, né, da história, né? Ele pode assim, tipo, brincar com vários tipos de conflito. Não existe só aquele mais tradicional, né? Então vamos seguir, né, para a gente não ficar. Bom, então, e esse conflito, né, ele vai ter uma intensidade, né? Como assim, né? Então, eu vou falar aqui com vocês rapidamente, só para vocês ver se querem escrever alguma coisa, né? Então, quanto ao nível de intensidade, o conflito pode ser dramático, ele pode ser trágico, ou ele pode ser épico. Como assim? Então, tem conflitos que são mais intensos do que outros, né? Então, por exemplo, o dramático, né, é quando assim existem forças equivalentes entre o vilão e o protagonista, ou seja, não há um desnível. Então eu vou dar um exemplo assim para vocês assim da televisão. Não sei se vocês viram, por exemplo, a Luna, né? Não sei se vocês tiveram idade para ver a Luna na época. Então ali no caso da Amber com a Luna era um conflito dramático, ou seja, elas estavam assim mesmo assim no mesmo nível, né, o antagonismo dela. Só vai resolver aquele antagonismo quando uma se sobrepor à outra, né, que geralmente é o protagonista, né, geralmente é o protagonista. O trágico é quando essa oposição é irreversível, ou seja, independente do que o personagem faça, né, independente do que ele não vai conseguir mudar a situação, né, ou seja, é a força do destino, né. Então, por exemplo, tem algumas obras do Machado de Assis que mesmo assim, o protagonista assim, conseguindo se livrar assim, entre aspas, de um problema, mas ele acaba tendo que conviver com aquilo na mente, sabe? Aquela culpa, por exemplo, né? Um personagem que tem que viver com a culpa, né? Ele fez algo, né? E aquilo ali, aquela trama que toda que tem naquele romance ali, ele não é bem resolvida pelo protagonista. Ele pode vencer algumas etapas, mas aquela principal dentro dele ele não consegue. Então seria tipo um conflito meio dramático, né? Assim, que ficou meio assim, foi uma solução meio cambeta, né? O épico, né, é quando o opositor, ele assim não é o conflito assim, vai pro divino, ou seja, é sobrenatural. Ele assim tem esse nome épico, né, por causa da grandiosidade, da dificuldade do protagonista em estar resolvendo aquela situação. Ele tem que ter assim um esforço sobre-humano, né? Porque é a divindade que é o antagonista. Essa divindade que eu estou falando só pode ser qualquer deus, assim, os deuses, né, em geral. Pode ser assim também, assim, alguma coisa que não, por exemplo, assim, alguma coisa extraterrestre, por exemplo, entende? Alguns seres de outro planeta, seres que não estão aqui na nossa dimensão, espirituais, sabe? Aí, ou assim, mutantes, né? Assim, seres mutantes. Então, assim, eu estou assim buscando também tanto a literatura como assim outras formas da narrativa se apresentar para vocês compreenderem melhor, né? Então, assim, você vê que tem muitos filmes em que você vê que a oposição são seres assim sobrenaturais, né? Até que tem que se transformar, por exemplo, né? No caso ali, vou falar do Hulk, por exemplo, né? Então ele tem que se transformar, ele tem que assim, ele sofre uma mutação até, né? É um esforço sobrenatural para ele vencer aqueles desafios, entende? Então o conflito vai se permear por aí, né? Se ele vai ser esse dramático, né? Quando o protagonista e o antagonista estão ali um pouco assim no mesmo nível. O trágico é aquele que mesmo que o protagonista consiga vencer algumas etapas, parece que aquilo ali é o destino dele, ele fica com uma culpa, fica aquele final meio em aberto, né? Ou assim, é o épico quando assim, o opositor tem características sobrenaturais que aí os protagonistas ou o protagonista
tem que sofrer assim, tem que assim, se dedicar muito, né? É um esforço sobre-humano para ele conseguir vencer aquele obstáculo, né, que o opositor está colocando. Bom, o outro assim, componente do enredo vão ser as ações, né? Então eu vou falar aqui para quem quer escrever alguma coisa, né? Então as ações são os acontecimentos que tangenciam o conflito, né? Dando sustentação a ele, né? Então realmente as ações, elas fazem parte da narrativa, porque senão não vai ter a história, não é verdade? Então então tá ali o conflito, a trama para ser resolvida. Então vários acontecimentos no entorno são gerados para poder fisgar a atenção do leitor, né? Ou do espectador, né? Então quais são as funções das ações, né? Eles apresentam os personagens, né? Eles explicam os motivos ali, por que tem aquele antagonismo, né? Ele permite que a história evolua do início ao fim, né? Então as ações vão carregando ali a história, vai lá o conflito se desenvolvendo, né? Todas as ações inerentes àquela situação, né? Do conflito. Então aí a história vai desenrolando, né? Vai desenrolando. Essas ações podem ser externas, né? Ou seja, em ambientes físicos, né? Fica fácil de compreender. Elas podem ser internas, aí quais seriam? A da imaginação, do sonho, pode ser na mente, né? O subconsciente. Não tem aquela parte que o personagem às vezes para pensar, para sonhar, para divagar, né? Então vai acontecer uma série de cenas, né, ali na sua mente, que são fruto do sonho dele. Você percebeu que ele parou para pensar ali, e tem as ações, né? A gente vê isso muito quando a gente é espectador, né? Podem ser lineares ou não lineares, ou seja, né, o tempo segue uma ordem lógica, a história segue aquela ordem lógica. E não linear é quando assim, tipo assim, a história não vai assim fluindo começo, meio e fim, passado, presente, futuro direto, não. Você vê que ele faz retrospectivas, né? Volta atrás, faz um flashback, ou avança lá dando uma perspectiva do futuro, né? Não segue aquela sequência cronológica, né, natural, né, aquela sequência temporal. O escritor brinca com o tempo, né? As ações vão assim acompanhando esse movimento do tempo, né? Então você percebe quando tem um flashback, né? Bom, as ações podem ser centrais ou secundárias, né? As centrais são todas que são ligadas naquela trama. E as secundárias, elas não estão relacionadas com os pontos centrais do conflito, né? Porque, por exemplo, a gente vê muito isso na novela, né? Por exemplo, né? Tem aquele conflito central, mas tem outros paralelos, né? Tem outras situações secundárias ali se desenvolvendo, né? Então, vou falar agora sobre a estrutura do enredo para a gente finalizar esse elemento, né? Então a estrutura do enredo, ele tem assim um esqueleto também, né? Ele tem a exposição, a complicação, o clímax e o desfecho, né? Então essa exposição, né? Essa exposição é a situação inicial, é a introdução, é a apresentação. Então faz parte daquele esqueleto que a gente falou, de introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Então as coisas se desmembram lá dentro. Então dentro do enredo existe essa situação inicial, onde você vai conhecer os personagens, vai começar a introduzir ali a situação, localizar no espaço, no tempo, né? Vai apresentar os personagens, né? A complicação, que é outro elemento do enredo, ou seja, começa a aparecer um conflito, né? Começa a apresentar assim, já as desavenças, né? O motivo que a fulana e o fulano não se dão bem, né? Começa a detalhar mais, né? Começa a apresentar o quê? Aquele choque de vontades entre o protagonista e o antagonista, né? Aí vem o clímax. Ou seja, o clímax é o momento de maior tensão, né? Então, para quem quer escrever, né, é o embate final entre as forças opositoras que formam o conflito. Algo irá acontecer ou para o bem ou para o mal do protagonista, né? Então, assim, o clímax é aquele momento de tensão, é o embate final, é aquele assim, agora
Agora a coisa deu ruim, né? Vamos ver como é que vai ficar isso daí, né? Aquele momento que a gente fica muito assim preso nos acontecimentos, né? Aquela curiosidade, né? Bom, então aí algo vai acontecer para bem ou mal do protagonista, aquele momento de tensão, e vem aí então o desfecho, né? Que é a solução do conflito, né? Quando você percebe que concluiu, são os fatos finais que vão dar a conclusão, né? A finalização, a solução, o desenlace daquela trama ali, né? Bom, eu vou assim parar por aqui porque, né, olha só quanta coisa sobre o enredo tivemos que falar. Então, ó, beijo, nós vamos continuar esse assunto num outro vídeo. Tchau.